Graças a paz, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz da parte de Deus, a toda a Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, amigos e visitantes que estão conosco, para celebrar nossos 62 anos como igreja organizada. Para nós é um momento de muita alegria esse culto e alegria em receber vocês também participando conosco. Em ocasião ainda um pouco difícil, onde precisamos tomar todos os cuidados. Por isso que esse culto está sendo no domingo, a gente não está fazendo no sábado, como é uma tradição, convidando outras igrejas, porque se a gente se aglomerar, a gente pode estar colocando pessoas em risco também. Mas é o momento de, qualquer forma, glorificar e exaltar o nosso Senhor, nosso Deus. Eu gostaria que você fizesse esse responso comigo. Onde está dirigente é eu, onde está a igreja é vocês que falam. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e a permanecer nas tendas da perversidade. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O justo florescerá como a palmeira, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Glória a Deus. Vamos agora cantar ao Senhor com coral. O justo é o Senhor. Graças te damos, ó Senhor,
Pois ao longo destes 62 anos, muito te buscaram neste lugar, e muitos encontraram a tua presença abençoadora. Muitos aqui foram edificados e cresceram na fé, na comunhão e no serviço ao reino. E até aqui nos ajudou o Senhor. Gratos somos, louvado seja o teu santo e todo-poderoso nome. Convido você a fazer um momento de reflexão baseado nesse texto de Apocalipse 2, de 1 a 5, que diz: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Você tem um momento de silêncio para a oração individual, depois para fazer uma oração comunitária pela Igreja do Senhor Jesus. Senhor, ajuda a nos lembrar de onde caímos e onde erramos. E principalmente ajuda-nos a voltar para Ti, com os corações arrependidos, mas também renovados no fervor da missão que o Espírito Santo quer que nós venhamos a fazer. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Vamos continuar adorando ao Senhor com o coral. Os perigos
Nada impossível é. Com muita oração e trabalho, Deus pode fazer coisas maravilhosas. E eu creio que Deus vai fazer muita coisa ainda nesta igreja. Há de fazer obras extraordinárias para a salvação, para consolo, conforto, libertação e cura de muitas pessoas. Quero aproveitar para agradecer a presença daqueles que nos visitam nessa noite. Todos sejam muito bem-vindos, se sintam bem e principalmente sintam a presença do Espírito Santo no meio de vocês. Vocês ouviram o coral cantando belos hinos, agora é uma participação congregacional. Todos vamos cantar. Eu convido você a ficar de perto para cantarmos juntos esses cânticos que vamos cantar agora. Como é bom estar na igreja, né? Um dia vale mais do que 1000, né? Lá em Jeremias 31, lá diz que o Senhor amou a igreja, Deus amou a igreja com um amor eterno. Nós somos passageiros, mas o amor de Deus é eterno por nós e nós somos eternos. Não pertencemos a esse reino, pertencemos ao reino eterno, ao reino de Deus. E nós temos todos os motivos para nos alegrar e para cantar com alegria, porque Ele nos amou com amor eterno.
Vencendo, vem Jesus. Ele está aqui no nosso meio. O Espírito Santo de Deus visita cada coração que está aqui conosco. Que possamos libertar-nos de tantos preconceitos, tantas coisas, e louvarmos a Deus com a nossa vida, com o nosso coração, aonde estivermos. Pai querido, vem abençoar essa igreja querida, uma igreja que tem uma história, que faz muito bem, fez muito bem, levou o teu evangelho para tantas pessoas, tirou tantas pessoas do pecado, tirou tantas pessoas da escravidão, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa esse povo. Fica com eles, nós pedimos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador amado. Amém. Pode sentar. Certa vez, Jesus pregando no pé do Monte das Oliveiras, terminou o sermão da montanha, uma mulher disse: bem-aventurado o ventre que te gerou. Jesus respondeu o seguinte: antes, bem-aventurado aqueles que ouvem estas palavras e as praticam. Nós temos momentos maravilhosos na presença do Senhor, a gente se admira com louvores, com adoração a Ele, mas Ele quer mais a quem te ouça a sua palavra e as pratique. Nós vamos, nesse momento, ouvir a palavra do Senhor. Vamos antes fazer uma oração para que Deus esteja iluminando a sua serva. Pai amado e querido, quero te agradecer, ó Deus, por tudo que fizemos até aqui e pela vida desta igreja. Também obrigado, Senhor, por aqueles que contribuem com seus dízimos e ofertas para que esses trabalhos ele tenha manutenção. Prospera essas pessoas, abençoa a vida delas e abre, Senhor, também porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Ajuda nos negócios dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, para que nesse tempo de crise, ainda assim eles consigam prosperar, Senhor. E mais de prosperidade falando, Deus, que nossas vidas espirituais prosperem também. E a melhor forma de prosperarmos espiritualmente é praticando a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, para quem te ouça e as pratique. Usa a Tua serva poderosamente para que ela seja, Senhor, a Tua voz nessa noite. Oramos intercedendo por ela em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria para nós, Igreja Presbiteriana Independente em São Carlos, sermos filho dessa igreja. E é uma alegria estarmos hoje celebrando com vocês mais um ano. E rogamos a Deus que venham muitos, né, e que nós possamos estar juntos, sempre. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler do 1 ao 6 na nova versão transformadora. É a que está aqui será projetada para você, mas você pode acompanhar na sua linguagem, não é muito diferente. Mas é sempre bom ouvir uma nova versão da palavra do Senhor. Vamos lá, 2 Coríntios 3, de 1 a 6. Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser reconhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Palavras do Senhor. Eu gostaria de convidar você a imaginar o seguinte anúncio. E talvez você que, assim como eu, tenha nascido no século XX, já tenha lido algo semelhante. Contrata-se uma moça para a função de secretária, de boa aparência e com carta de recomendação. Felizmente, esse tipo de anúncio, hoje em dia, causa até um certo tipo de indignação. Eu trabalhei muito tempo na RH. Hoje você não anuncia certos quesitos. Não faz sentido.
Porque, afinal, a gente precisa de uma pessoa para desempenhar uma função. E não necessariamente que ela seja bonita, que ela tenha o cabelo liso, que ela seja branca, por exemplo. Quem nunca leu anúncios desse tipo? Hoje a gente pode supor que uma empresa que publicasse um anúncio desse jeito atrairia para si descrédito. E como a gente vê aí na internet, provavelmente seria cancelada pelo grande público. Onde já se viu pedir que a moça tenha boa aparência? O que eles querem dizer com isso? Imagina se eles colocarem que tem o olho azul. Pensou? Quer dizer, são coisas que não dizem respeito à função, mas, enfim, como sociedade, nós já andamos um bom caminho no sentido oposto a isso, ainda bem. E a ideia que está por trás desse anúncio, né, a gente sabe que, infelizmente, é de preconceito. E uma coisa um pouquinho mais complicada é essa questão da exigência de uma carta de recomendação. É algo que foi muito comum até um tempo atrás. Era muito comum. Você já saía muitas vezes do trabalho, mesmo se você tivesse brigado com a firma inteira, com uma carta de recomendação para você arrumar outro trabalho. Quem nunca? Mas tinha que ter uma cartinha de recomendação. E isso é algo que também na igreja a gente não lança muito mão. Ainda acontece. Essa semana mesmo que passou, um amigo meu de turma mandou mensagem para mim: Gi, você tem alguma coisa? Eu estou com um membro aqui da minha igreja, ela está indo estudar fora, e a faculdade onde ela está pediu uma carta de recomendação para o pastor da igreja, que era uma faculdade de confessional. E apesar de tudo isso, né, dessas cartas de recomendação, e aqui eu não estou dizendo que seja ruim ter cartas de recomendação, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Nós precisamos lembrar que o nosso compromisso não é apenas ter uma boa carta de recomendação, mas ser uma boa carta de recomendação. Quando nós pensamos nos 62 anos dessa igreja, é um convite para reflexão e para a gente tentar entender: será que nós temos uma boa carta de recomendação ou nós somos uma boa carta de recomendação? Será que a gente vive o Evangelho como comunidade cristã, como pessoas no nosso dia a dia que refletem aquilo que essa palavra nos convida a pensar? E nós sabemos que a verdade é que na prática a teoria é outra, certo? É muito bonito teoria. Quando a gente está na faculdade, a gente lê uns livros que a gente fala: nossa, que bonito a igreja se ela fosse assim. Você que é crente, que está aí bastante tempo, se você pega um livro assim, você começa a ler e fala: nossa, como seria bonito se fosse desse jeito o dia a dia da igreja. Mas é bom que a gente lê, é bom que a gente sonhe com aquilo que a gente lê e que a gente goste da teoria, mas a gente sabe que no dia a dia, no chão da comunidade, quem está aqui há muito tempo, sabe que a realidade da comunidade é outra. Existem dificuldades, existem perrengues que a gente passa junto, existem relacionamentos difíceis, pessoas difíceis, às vezes nós somos as pessoas difíceis dentro da igreja. Existem, e aí não vou tirar o nosso fora, viu, Andressa? Tem pastor e pastora difícil também, que ao invés de ajudar só atrapalha. Né? O bom do pastor é não atrapalhar, já ganhou metade da igreja. Mas o fato é que a realidade da igreja traz as suas exigências, e as pessoas que têm experiência de estar aqui atuando na comunidade sabem muito bem disso. A teoria é bonita, mas a realidade funciona de outro jeito. E quando a gente olha para o Evangelho e a gente olha para a palavra, nós precisamos assim absorver tudo isso que a palavra nos traz, para que a gente possa partir do ponto de que, por mais difícil que seja, Cristo está conosco. Por mais difícil que seja, que nós sejamos e que viver em igreja seja, nós precisamos partir do Evangelho. É o Evangelho que precisa revestir os nossos relacionamentos. É o Evangelho que também nos dá a capacidade, a liberdade de questionar o que está funcionando bem também, o que não está funcionando bem, por que não está funcionando, o que a gente precisa fazer, como fazer, né?
E é o evangelho que permite que a gente denuncie aquilo que amarra a gente de alguma forma. E por isso que a pergunta que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, a partir disso, a partir de qual princípio nós vivemos? Do evangelho, da palavra do Senhor ou de nós mesmos? Se você olhar as considerações feitas pelo apóstolo Paulo nesse trecho tão pequeno, a gente vai desvendar o quão é precário a forma como a gente se organiza muitas vezes, a forma como a gente é casual, sem ser intencional. Na teologia do apóstolo Paulo, não cabe qualquer insinuação que a gente pode fazer algo casualmente. Ele diz que, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E se nossa suficiência vem de Deus, nós podemos ser cristãos intencionais, que pregam o evangelho. E não só com a boca, mas também com a vida. Paulo apresenta para a gente aqui uma defesa, antes de tudo. Vamos se inteirar um pouquinho para a gente entender. Ele estava sendo atacado por falsos apóstolos e eles acusavam Paulo de ser um impostor. E eles diziam que ele não era um apóstolo legítimo. E ao mesmo tempo, para provocar Paulo, esses obreiros, eles ostentavam para aquela igreja cartas de recomendação, que Paulo não tinha. Paulo não tinha carta de recomendação. E por trás dessa passagem aqui está um costume muito comum no mundo antigo, como eu já falei, que até hoje, até um tempo atrás, ainda era muito comum, que era o de enviar cartas de recomendação com uma pessoa, né? Era algo normal. E se alguém se dirigia a um lugar desconhecido, era mais comum ainda, né? Pensa que não tinha WhatsApp naquela época para falar, estou mandando fulano, recebe bem ele aí. Não tinha e-mail, não tinha nada disso, né? Então, quando ia mandar uma pessoa para muito longe, mandava uma recomendação sobre o caráter, quem era a pessoa. O próprio Paulo fez isso. Se você olhar a sua Bíblia com atenção, você vai ver em Romanos 16, ele fazendo uma carta de recomendação de Febe, uma membro da igreja de Creteia, para a igreja de Roma. Então, o próprio Paulo já usou isso. E quando a gente pensa... Então, nessa carta de recomendação, existe um porém bem considerável, que nem todo testemunho escrito valia muito. Nem tudo que estava no papel era 100% aceitável por quem recebia. Nem todo mundo acredita. Não é muito diferente de hoje. Você recebe uma carta de recomendação, muitas vezes a gente pensa, será? Hoje é mais fácil a gente desconfiar do que confiar naquilo que está escrito. O fato é que muito mais do que o papel evidenciava, era quem a pessoa era, que era levado em consideração. E aqui Paulo afirma que qualquer suficiência que a pessoa poderia ter, que alguém poderia ter, viria do próprio Deus. E quando a gente pensa na nossa capacitação, então, vinda de Deus, eu queria que você pensasse comigo, como às vezes dá vontade. Como dá vontade da gente fazer separação entre pessoas verdadeiramente cristãs e as que a gente sabe que lá no fundo não são coisa nenhuma. Dá, não dá? Dá, a gente tem vontade. Aí a gente lembra de Jesus falando que, né, o joio e o trigo ele que vai separar, mas a gente tem vontade. Não vê se não dá raiva. Às vezes eu tenho raiva, de verdade. E peço perdão para Deus toda vez que isso acontece. Mas como a gente consegue olhar para o mundo, a gente começa a ver aí como tem pessoa cheia de discurso e pouco testemunho. Como tem crente fake. É bonito, senta aí na igreja, mas na hora do vamos ver, a pessoa não tem nenhum dom do Espírito. Mas é crente, diz que é crente. A gente não fica com raiva? Às vezes a pessoa age de má fé com a gente também. Né? A gente recebe o golpe da pessoa que se diz cristã. E essa tendência nossa de separar o falso do verdadeiro produz na gente mecanismo de identificação. Nós temos grupos. Eu sempre costumo dizer que nós somos seres sociais. E a gente busca na nossa aparência externa mostrar aquilo que a gente está dentro da gente. E aí o que a gente cria? Usos e costumes.
As mulheres não cortam os cabelos, vivem sempre de saia, os homens de gravata. Alguns fazem o domingo no sábado, outros, as pessoas vestem as mesmas roupas, nada contra o coral, tá? Mas aqui, se você olhar, você sabe que o coral está aqui, porque está todo mundo vestido igualzinho. Então você faz aí uma separação. Por quê? Porque visualmente falando é mais fácil, no meio de um monte de anônimo que é a humanidade, a gente identificar essas pessoas. Mas Paulo fala que essa identificação não é exterior, e sim que ela está escrita nos corações, que ela é produzida pelo ministério, que ela é escrita pelo Espírito de Deus que vivifica esses corações. E essa identificação ela é específica, ela vem de uma nova aliança e tem a sua base na suficiência que vem de Deus. Todas essas coisas elas só são possíveis porque Cristo nos chamou. Cristo nos chamou a partir dessa nova aliança. E a gente precisa ter isso firmado no nosso coração. Uma aliança é um acordo firmado, celebrado entre duas pessoas através do qual elas entram numa determinada relação. Isso você já sabe. No uso bíblico, não é um acordo comum. Porque num acordo comum, as partes contratantes, elas entram no mesmo nível de igualdade. Quando a gente pensa na Bíblia, isso é diferente. Por quê? Porque aquele que se aproxima do ser humano, que é Deus, oferece nessa relação condições, não só de começar, de iniciar, mas de persistir, de continuar. E o ser humano só cabe aceitar ou resistir. A gente às vezes quer discutir com Deus, mas afinal, que nova aliança é essa então que Paulo fala? Que é o que eu, trazendo aqui o começo que eu falei, quando a gente parte do Evangelho, é a partir da nova aliança que nós podemos então entender o Evangelho. Se você lembrar em Êxodo 24, está lá escrita a velha aliança. Está lá. Quando Deus começou com Moisés, ele tomou o livro da aliança, ele leu perante o povo e esse povo concordou. Já a nova aliança é uma relação de amor que existe porque Deus ama o mundo. E Ele ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é uma relação entre um pai amoroso e os seus filhos. Não é mais um código de lei, onde a gente cumpre, mas sim corações convertidos. Essa nova aliança do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Deus que se fez humano, que viveu, morreu e ressuscitou, para que a gente possa estar nessa aliança com Deus. E a nova aliança ela tem um esplendor maior do que a primeira. Porque o que acontece? Devido ao fato de ela trazer consigo o perdão e não a condenação, a vida e não a morte, uma glória que nunca acaba, que não murcha. Isso é maravilhoso porque Paulo ele desbanca os argumentos dos falsos mestres e dos falsos apóstolos que estavam ali invadindo a igreja de Corinto e questionando a integridade do seu apostolado, dizendo que a pregação dele estava baseada naquilo que nós fazemos para Deus. Essa é a antiga aliança. O que nós fazemos para Deus? Mas Paulo aqui vem falar que, na verdade, o Evangelho é baseado no que Deus fez por nós. E Deus fez tudo por nós. Tudo. Ele não deixou nada em aberto. Então, Paulo ele é fantástico. Paulo é fantástico nessa parte, porque ele usa a metáfora da carta justamente a que os seus acusadores estavam usando contra ele. Ele é muito assim... Eu sou fã, porque ele é muito inteligente. Ao dizer que a carta que eles deveriam receber, a carta de recomendação, aquela que estava escrita no coração, ele estava fazendo menção principalmente de pessoas, provavelmente de Silvano e Timóteo, que estiveram ali naquela comunidade,
de si, mas acima de tudo, dos próprios coríntios, daquele próprio povo. Olha para vocês. Olha tudo que a gente já passou. Lembra a primeira carta? Se a gente trazer a memória, eu gosto de brincar, né? Sempre falo que corintiano dá trabalho desde sempre, né? Mas se você olhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver lá as lutas, as exortações, as dificuldades que eles tiveram. E agora Paulo diz para essa comunidade: olha, como vocês cresceram. Vocês também. Está escrito no coração de vocês. Não é só no de Timóteo, de Silvano, ou no meu. Vocês também, essa comunidade poderia ser lida como uma carta autêntica de fé do Evangelho, porque ela crescera. Se você ler toda a carta, você vai entender melhor. Porque aqui Paulo ele está feliz porque essa comunidade cresceu na fé. A fé dos coríntios era a obra do Senhor Jesus. Era a obra dessa nova aliança. Desse Jesus que é autor e consumidor dessa fé. Paulo ele faz de Cristo autor e instrumento dessa carta. Agora escrita nos corações desse povo que um dia deu trabalho para Paulo. O apóstolo ele aponta aqui também para as promessas realizadas a Jeremias, se você ler sua Bíblia lá em Jeremias 32, a Ezequiel no capítulo 36, quanto à aliança escrita nos corações, ao invés de estar escrita em pedras. A promessa se cumpre, a profecia se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Paulo anuncia. Essa é a nova aliança, esse é o Evangelho. E essa é a mensagem que nós também, como igreja, precisamos anunciar. Não só verbalmente, mas na prática, na realidade, no chão da igreja. Quando as coisas estiverem difíceis, lembrar que nós estamos aqui por causa de Cristo. Porque Ele nos salvou, Ele nos libertou. E que Ele nos ensina tantas coisas, como perdoar para seguir em frente, como dar a outra face, como fazer com que o outro seja superior a nós, e tantas outras coisas que a palavra diz que Ele nos ensina. É fácil? Não é. Não é fácil. Com 62 anos eu sei que os irmãos, muito mais do que eu, que ainda estou no meio do caminho, sabem que não é fácil. Gente que está aqui desde que nasceu, que era jovem. Não é fácil. Mas é um pouquinho todo dia. É um pouquinho todo dia. E que Deus nos ajude a sermos realmente essa carta de recomendação para o mundo. Não uma carta de papel, que é facinho de ser rasgada e que as pessoas possam desconfiar. Mas que a gente seja a carta onde a aliança esteja escrita no coração. Seja como instituição, um CNPJ, vamos pensar assim. Seja na comunidade de fé, na vivência diária da nossa vida. Seja como cidadão do reino, aonde nós estivermos plantados. Na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade onde nós estamos. Essa recomendação legítima, ela é sustentada e fortalecida em nós pela ação do Espírito Santo. É pelo que Deus fez por você. E não porque você possa fazer alguma coisa. Porque a gente vai errar. A gente vai pisar na bola. Mas Deus nos perdoa e nos fortalece para que a gente possa continuar. E eu gostaria de lembrar você que o mundo nem sempre lê as Escrituras. É o livro mais vendido, mas não quer dizer que o mundo lê a Bíblia que a gente tem. Mas o mundo sempre está olhando para nós. Sempre está olhando para nós. Onde nós estivermos, nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Como diz a escritora evangélica Annie Johnson Flint, ela diz assim: nós somos a única Bíblia que o público ainda lê. Nós somos para os pecadores o Evangelho. Para os zombadores, a confissão de fé.
Nós somos a última mensagem de Deus, escrita em palavras e ações. Cristo é quem escreveu essa carta em nós. Ele é o remitente, ele a compôs. E ele diz que vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar nos auxiliando nessa tarefa difícil de nós sermos luz no meio da escuridão. De nós sermos aqueles que levam paz no dia da tormenta. Ele nos auxilia a levarmos alegria aonde há tristeza, aonde há dor. E que Deus continue sustentando essa comunidade para que ela possa anunciar o Evangelho, não só desse púlpito, não só nesse espaço físico, mas cada um dos irmãos que aqui congregam. Que a gente possa estar junto. Deus nos chamou, Deus nos sustenta. Nós somos as cartas que o mundo vai ler. Que Deus te sustente e fortaleça nessa... É um privilégio essa missão. E nós não estamos só para cumpri-la. Que Deus assim abençoe essa comunidade em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a ficar em pé. Vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui celebrando esses 62 anos da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, Pai. Nós clamamos a Ti nessa hora o perdão, Senhor, pelas vezes que como igreja nós, ó Deus, não anunciamos o Teu Evangelho. Pelas vezes, ó Pai, que ficamos perdidos, buscando, Senhor Deus, suprir as nossas vontades em briguinhas, em coisas pequenas, Pai, e não proclamamos a Ti. Ser misericordioso conosco, Pai. Também, Senhor, nessa hora, rogamos a Ti que o Senhor nos dê a sabedoria, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor nos dê entendimento, para que nós sejamos as cartas, cada um de nós individualmente que aqui está, que esse mundo vai ler. Pai, que essas pessoas possam ver a Tua obra em nós,
Que quando nós errarmos, nós possamos reconhecer que erramos, pedir perdão, voltar atrás, mostrar como a tua graça e o teu amor, Pai, funcionam na dinâmica da vida. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê a direção, porque nós cremos que a nossa capacitação vem de Ti. Porque sabemos que o Senhor já fez tudo o que teria que ser feito para a nossa salvação. Aqui nós servimos, ó Pai, com alegria, com gratidão. Não porque nós precisamos cumprir mais um mandamento, fazer mais uma tarefa para agradar a Ti. Obrigada, porque isso não é necessário. Obrigada porque o Teu sangue derramado na cruz nos tornou filhos e filhas de Ti, Pai. Que o Teu Santo Espírito avive sempre o nosso coração na caminhada de fé, Senhor. Porque esses dias de pandemia têm sido difíceis, Pai. Para cada um de uma forma diferente. Por isso clamamos nessa hora, Senhor, por aquelas pessoas que nessa comunidade, Senhor, têm passado por dificuldades psicológicas, por dificuldades financeiras, por dificuldades de relacionamento. E também por aqueles, ó Deus, que tiveram a sua saúde piorada, porque não puderam ser assistidas da melhor forma. Clamamos, Senhor, também pelo fim da pandemia, Senhor. Pedimos que nós possamos ter a oportunidade de servir a Ti das várias maneiras que o Senhor nos chama nesse tempo de pandemia, mas pedimos pelo fim desses tempos difíceis, Pai. Clamamos pelas nossas autoridades, clamamos, ó Deus, pela cidade de Araraquara. Obrigada porque o Senhor aqui nos plantou. Fortalece, nos dê a direção, nos dê estratégias, ó Pai, para alcançar pessoas que ainda não conhecem a Ti, Senhor. Que nós possamos falar de Ti através das nossas vidas. O tudo mais, Senhor, que aqui não verbalizamos, nós entregamos a Ti nessa hora, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua vida, para que você seja a carta que o mundo vai ler, em nome de Jesus.
Pode sentar, queridos. Enquanto Cristo não voltar, essa igreja vai estar sempre erguendo alto o seu pendão, firmes sempre até Jesus voltar. Amém? A gente quer, como conselho, como igreja, pedir perdão aos irmãos. É aniversário, mas nós vamos ficar devendo o bolo. Nós decidimos, como conselho, não promover nada que pudesse aglomerar, sabe, qualquer coisa, por conta do momento que a gente vive. Eu tenho muita fé de que até a Páscoa a gente vai conseguir viver uma situação melhor, mais favorável, e aí a gente oferece bastante bolo, né, na Páscoa. O coral, inclusive, já vai começar a ensaiar para a Páscoa. E todos estão convidados para esse novo momento que a igreja vai ter. Por enquanto, por conta da pandemia, presencialmente só está tendo culto domingo aqui na igreja. Mas para que a gente não fique tão distante uns dos outros e sem atividade, eu ainda nem conversei com vocês sobre isso, mas a partir de quarta-feira, da primeira quarta-feira de março, nós vamos começar uma programação online para poder estar junto, orando uns com os outros, que será a Quarta da Graça. A ideia é a gente trabalhar emoções redimidas, baseado em vários autores, vários textos sagrados, principalmente os Salmos, e assim a gente tem um momento de refrigério pastoral, de uma mensagem que seja um bálsamo da parte de Deus para os nossos corações. Então vai começar na primeira quarta-feira de março, toda quarta-feira, a Quarta da Graça. E aí a gente vai fazer propaganda direitinho, vamos mandar os links através das redes sociais para você participar, vai ser através do YouTube. Então, é uma das programações. Aí fora o domingo à noite, a Quarta-feira da Graça, nós temos também todo domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, online também, a nossa EBD. A gente está trabalhando conflitos da vida nesse momento agora. Eu e a reverenda Gisele está fazendo estudos alternados, trabalhando vários temas que nós lidamos na nossa vida e o que a Bíblia ensina para que a gente supere esse problema. No estudo de hoje foi sobre culpa, né? Culpa humana e a graça divina. Na próxima a gente vai falar sobre solidão, que é também um mal que muitas pessoas sofrem, né? Então, estejam participando dessas programações presenciais e online e assim sendo cada vez mais abençoado com a graça do Senhor e com a palavra do Senhor. Agradeço mais uma vez a presença de todos no nosso meio, nesse aniversário bem simples, bem singelo. A gente não podia deixar passar batido, né? Mas foi com toda a cautela que a gente pensou em fazer tudo isso. Deus continue abençoando a vida de vocês e no mais que vocês precisarem, contem sempre com essa igreja. Nós vamos ouvir o pós-lúdio e depois podemos nos despedir.